Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós continuamos a série de aprendizagem do Elixir. É uma série onde eu vou mostrando para você o meu passo a passo enquanto eu estou tentando aprender essa linguagem que eu nunca tinha usado antes e não tenho clareza ainda do que eu vou fazer com ela. Então eu estou na fase exploratória aí do Elixir, fazendo passo a passo o Start Guide lá do site, né? Então eu vou passar por todos os capítulos para primeiro explorar, tentar entender o que eu posso fazer com essa linguagem, que tipo de aplicação talvez seja interessante, para eu conseguir aí sim traçar um objetivo claro de aprendizagem do que eu quero ser capaz de fazer com o Elixir para conseguir buscar esse objetivo mais para frente. Beleza? No dia de hoje aqui eu vou... Ops, não era isso que eu queria mostrar. No dia de hoje eu vou passar aqui com vocês os últimos 3 capítulos que eu estudei, né? Que eu olhei, que é o capítulo de I/O e File System, Alias, Require, Endpoint e Módulo e Attributes. Aí, né? É o capítulo 12, 13 e 14. Então eu vou contar um pouco das minhas impressões. Não foi uma parte muito dura aí do aprendizado, confesso, por mais que tenham revelado mais alguns gaps, mas não foi uma parte muito dura. Mas estou avançando, né? De pouco em pouco, cheguei agora aqui no 14, com mais 9, eu fecho essa parte inicial do Getting Started. E depois vou para essa parte aqui que parece que chama muita atenção, né? Que é o Mix and OTP. E no final eu vou fechar com essa parte de metaprogramação, e aí eu espero estar com a visão clara do que eu quero ser capaz de fazer e tudo mais, beleza? Então vamos nessa, né? Começando aqui com o capítulo de I/O em si, né? Esse daqui, para ser bem sincero, não tem muita coisa aí para falar não, né? Ele começa falando um pouquinho mais desse módulo de I/O, que você pode, né, escrever na saída padrão, que você pode pedir para capturar alguma coisa de entrada aí da sua aplicação de console ou algo do gênero. Quando eu olho para isso, eu imagino que a gente não vai utilizar tanto no dia a dia, pelo menos acho que não devem ter outras abstrações aí que tende a facilitar a vida, mas ele vai explicando aqui um pouco, né, que eu posso mandar aqui na saída padrão, posso pedir uma entrada de dado, eu consigo aqui nesse exemplo escrever na saída de erro e tudo mais. Depois ele avança aqui para essa parte do módulo de abertura e escrita de arquivo. Ele explica aqui um lance, né, que quando você abre um arquivo pelo Elixir, você abre esse arquivo para trabalhar nele em modo binário. Então ele já tem as funções prontas para você trabalhar em cima disso. Então você pode dar close, pode dar read, né? Pode dar write aqui. E ele explica, tem um detalhe legal aqui na documentação, que todas as funções que tem nesse módulo de file são funções que remetem às operações que você tem quando você está no terminal, né? Então você pode remover arquivo, remover diretório, criar diretório em forma de estrutura, né, com mkdir p, ali fazer cópia, fazer remoção recursiva. Tá tudo lá dentro, basta explorar e tal. E aqui embaixo tem um detalhe legal, né, que ele mostra aqui as versões de operação de read, né, que é read sem exclamação no final, read com exclamação no final. Quando você faz o read com exclamação no final, ele te retorna uma tupla com o status da operação e o texto que eventualmente tenha, o conteúdo que eventualmente tenha lá dentro. E quando você usa a exclamação, basicamente o que você quer é já pegar o conteúdo direto. E aí tem um detalhe que é legal, né, que é uma decisão de design, que é interessante. Quando você manda o read para um arquivo que não existe, ele te retorna a tupla com o status aqui, né? E aqui ele te retorna outro símbolo indicando aqui, né, que o arquivo não foi encontrado ou algo do gênero. Beleza? Então ele retorna aqui, né, pra gente essa tupla de novo, né, com o status e também com o símbolo dizendo que aquela entrada não foi encontrada, tudo mais. Só que, olha que interessante, quando você manda o read com exclamação para um arquivo que não existe, aí ele já retorna para você uma exception, né? Ele dá
A palavra para saltar exceptions dentro da Elixir é raise, que é a mesma palavra do Ruby, né? E tal. Mas qual que é a diferença? O read aqui é a minha interpretação aqui, né? O read sem exclamação, isso não está descrito na documentação, então obviamente que eu posso estar interpretando de maneira equivocada. Mas o read sem exclamação, a semântica da função é, você vai buscar por um arquivo que talvez exista, talvez não exista. Então eu vou te dar um retorno para você poder operar sobre isso, né, fazendo parte aí da assinatura da função. Existe essa possibilidade na função. Já por outro lado, quando você dá o read com exclamação, a função espera que aquele arquivo exista. Então ela te solta um exception, denotando que que aconteceu uma coisa que era inesperada. Basicamente, se fosse isso daqui num fluxo de aplicação normal, o meu chute seria, se você deu um read com exclamação num arquivo que não existe, provavelmente teria um bug na sua aplicação. Olhando pelo viés que exceptions são levantadas para sinalizar bugs, ou seja, precisa de intervenção para aplicar a correção do bug para que o software funcione de maneira adequada. E eu achei, por mais que provavelmente vai ter códigos escritos em Elixir que fazem read com exclamação e devem usar, né, as cláusulas de tentativa de execução e rescue aí, né, que é o try catch provavelmente do Elixir, supondo que a sintaxe é parecida com a do Ruby. Mas o meu chute seria que esse não é o uso apropriado aí, né, pensando na semântica e no design das funções, tudo mais. E aqui embaixo ele também mostra que você pode operar, né, fazer um read sem exclamação e trabalhar com pattern matching aqui, né? Então você faz aqui o match para verificar se a tupla tem um valor ok, e você pode pegar o corpo, ou a tupla pode ter um erro, né? E você pega aqui a razão e tudo mais. Depois ele entra com esse módulo de path. Então aqui basicamente é para você operar em cima de caminhos que você possa eventualmente ter dentro do seu sistema de arquivos aí, e ele explica que você pode trabalhar sempre com a barra padrão, e quando for para o Windows ele inverte a barra automaticamente para você. Isso é padrão, pelo menos das linguagens que eu tive contato até hoje. Mas tem uma parte interessante aqui, que é esse final, e não estava claro para mim. Mas quando você chama essas funções de open, close, read e coisas do gênero dos módulos prontos do Elixir, eles trabalham internamente essa parte de trabalhar com os arquivos, com I/O e tal, mas acho que é a parte do file mesmo, né? A parte do file trabalha com o lance de processos, que já foi um capítulo que eu passei anteriormente, né? Que começa a abrir, né? Esse é o capítulo, perdão, aqui, né? É o capítulo 11 da documentação. Então, trabalhar com essa parte de processos começa a abrir a mente para que o Elixir, né? As suas próprias bibliotecas já tem isso de, putz, eu mando mensagem e algum processo vai dar conta dessa mensagem, né? Vai ficar ouvindo ali alguma coisa, esse processo está rodando aí na VM, pode ser que esteja rodando no mesmo núcleo, no mesmo core, pode estar rodando em outro. Então já vai dando essa pegada de processamento distribuído e tudo mais. Então, open, close, write é tudo sobre mandar mensagens, abstrações, né? Porque por debaixo do pano trabalham com processos. Então chama aquelas funções de spawn e coisas do gênero. Aí, inclusive, ele faz essa brincadeira aqui, ó. Eu posso criar. Aqui é um pouco do lance do bind dinâmico e tudo mais, né? Olha que interessante. Ele cria um processo que retorna aqui um PID. E aí você pode dar um write passando o PID do processo e passando aqui o que você quer escrever. E vai funcionar. Basicamente, né, vai dar uma... Vai funcionar normal, que você vai mandar, vai chegar aqui, ele vai dar o receive, vai pegar a mensagem e aqui ele dá um inspect. O erro que acontece aqui é que ele espera que tenha um retorno, mas eu imagino que se esse receive retornasse o que era esperado, quando você manda aí uma mensagem, né, através da função write,
provavelmente funcionaria bem de boa. Então, basicamente aqui, né, você tá com bind dinâmico o tempo inteiro. E aí tem aqui essa última parte, né, do IO Data and Char Data, que ele fala um pouco de novo, ele volta, né, para como você pode trabalhar com os encodings corretos, como você pode trabalhar passando uma sequência, né, passando uma lista de caracteres quando você usa a string entre aspas simples, tudo mais, você pode passar um vetor e tal, mas ele comenta que isso aqui no final, geralmente a gente não precisa se preocupar tanto com esses detalhes. Talvez eu precise, inclusive, até, né, olhar mais, porque eu olhei e falei, não tô sacando direito o que eu tô usando aqui, não. O outro capítulo foi essa parte de alias, require and import. Esse aqui foi um capítulo tranquilo também, beleza? Basicamente, ele explica como você pode puxar código para trabalhar, né, dentro dos seus arquivos Elixir. Aí, eu imagino que isso daqui seja utilizado de maneira corriqueira. Então, mas, bom, basicamente aqui é alias. Eu tenho aqui um módulo math, que dentro tem um módulo list. E eu agora quero referenciar esse módulo list sem precisar usar, né, o nome completo aí do módulo. Então eu consigo criar um alias para esse símbolo aqui, list. E eu posso fazer referência só a list no resto desse meu escopo. E aí, na verdade, eu vou estar referenciando math.list. Uma coisa que ele deixa claro, né, que todos os requires, imports, alias e uses e tal, né, que eu já vou comentar aqui, sempre é naquele escopo, naquele bloco que foi declarado. Então, esse alias que foi criado aqui funciona dentro deste módulo. Se eu tivesse um outro módulo, não funcionaria. Aí, né, basicamente segue a lógica de declaração de variáveis padrão da maioria das linguagens de programação, né? Se eu declaro uma variável dentro de um if, ela só vive no escopo daquele if. Se eu declaro a variável na função, ela vive no escopo da função aí. Beleza? Então aqui ele fala, né, dos alias e tal. Comenta que se eu fizer um alias para math.list, na verdade eu estou fazendo um alias para o último módulo da sequência. E aqui ele explica o lance do escopo léxico. E ele mostra aqui, né, cria um alias aqui no plus e esse alias não está disponível no minus. E tá tudo bem. Um outro aqui, né, que esse aqui carece de um pouco mais de estudo meu, é do require. Qual que é a sacada aqui do require, né? A gente tem no Elixir tem esse lance das macros, que é um tópico que eu ainda não cheguei. Então eu entendo que é um código que gera código, beleza? O lance de macro vem de outras linguagens de programação, né? Acho que a primeira que eu ouvi falar sobre isso foi no C. Mas eu sei que no Scala, pelo menos em algum momento da vida, tinha macro também. E a macro não é uma função que você chama e essa função executa e retorna alguma coisa. Pelo menos até onde eu entendo, a macro é um código de fato que vai ser colocado aonde você está utilizando a macro em si, né? Você coloca aqui a macro e interfere provavelmente na ST, aí, né, na árvore do código que vai ser gerada para execução e tudo mais. E aí ele comenta que para você ter acesso às macros, você precisa do require. Então aqui ele dá um exemplo chamando a função isOD para verificar se o número é ímpar aí, né? E aí esse cara não está disponível e aí você dá aqui o require no integer e ele coloca aqui. E uma coisa legal é que as macros podem ser usadas como guards aí das suas funções, né? Então, por exemplo, eu poderia criar eu vou dar só um exemplo aqui, né, no terminal mesmo, mas imagina que eu poderia fazer algo assim, né? Eu posso vir aqui, dar require no integer, e aí eu posso criar um módulo aqui, né, de teste, e aí aqui eu tenho que vou criar aqui, por exemplo, uma função, né, sei lá, def soma a, vírgula b,
Eu não lembro exatamente a sintaxe, beleza? Mas eu conseguiria fazer assim. When integer.is odd. Aqui, né? É assim que escreve a... É assim que escreve? É odd. Aqui. B. Do. Aí aqui eu boto, né? A mais B. End. Acho que eu criei o módulo. Então aqui, agora eu posso assim, né? Teste soma 2 com 2. 2 com 2. Então ele vai dar ruim. Se eu botar aqui 2 com 3, ele vai somar. E ele vai... Aqui, né? Você cria um pattern matching para a função. Então ele só vai chamar soma quando o B for um número primo. Eu consigo me imaginar mais na frente utilizando esse recurso para conseguir criar as checagens de pré-condições para as funções. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sou meio... Eu acho muito interessante as práticas de self-testing e a evolução delas para design by contract, ou seja, né, para você deixar muito explícito ali quais são as pré-condições de execução da sua função e tudo mais. Eu imagino que isso daqui dê para fazer um bem bolado de eu criar essas macros no futuro, com as minhas checagens de pré-condições interessantes e deixar isso bem explícito não sei se chama assim, né, mas na assinatura da função. Então eu gostei bastante, enfim, né, eu não sei criar uma macro ainda, mas vejo possibilidades aí no futuro. O import, esse eu achei mais de boa, basicamente você pode querer importar apenas algumas funções ou alguns módulos talvez. Então se você tem um módulo com vários submódulos, talvez a gente consiga importar só alguns desses módulos, por mais que eu talvez não tenha visto esse exemplo aqui, mas ele dá o exemplo de você importar as funções de um módulo. Então eu tenho aqui a list e eu quero importar apenas a função duplicate que aceita 2 parâmetros. E você tem que colocar o número de parâmetros correto, senão, obviamente aqui ele não consegue achar, né? Então se eu vier aqui no terminal, isso aqui vai funcionar, mas isso daqui já não vai funcionar porque ele não consegue importar um duplicate com 3, porque não existe o duplicate com 3 parâmetros. 3 parâmetros aí. Então, isso aqui eu achei bem de boa, pra ser bem sincero, acho que não tem muito galho. O use foi um que ficou um pouco mais estranho pra mim, né? Ele explica que o use é usado como ponto de extensão e a ideia é você injetar um código para ser utilizado naquele escopo. E ele dá aqui, né, o exemplo de usar o módulo de teste de unidade aí do Elixir. Então eu tenho um use xunit.case, então eu vou usar esse módulo ou essa macro e eu passo aqui um argumento, né, de async como true. E aqui agora eu tenho acesso a um teste, a uma função teste que recebe aqui, né, um parâmetro que é um string e recebe que recebe uma string como parâmetro e uma função como segundo parâmetro para você fazer a sua asserção e tudo mais. E aí, pelo que eu entendi, mas não está super claro para mim ainda, o use deixou essa macro que o use trouxe, deixou disponível a função teste para você utilizar. Mas eu não saquei direito porque eu não poderia ter usado o import. Confesso que não foi nítido. E aqui embaixo ele fala, né? Don't use where an import or alias would do. Então tem alguma coisa que esse ponto case, que essa macro fez, que não seria possível de ser feito com import ou alias. E eu não sei o que é ainda nesse momento da minha vida. Eu vou ter que entender isso mais pra frente. Esse é um daqueles gaps. Eu não quero entender agora, tô bem de boa. Sei que eu não entendi, o que é bom. Não sei se eu entendi a extensão da minha falta de entendimento. É aquilo que eu falo pra você das ignorâncias que você tem que deixar. Quanto mais consciente forem as suas ignorâncias, mais interessante é para o seu processo de aprendizado, porque você vai andando calibrado, ainda mais se você estiver num processo de autodidatismo, que nem eu tô aqui. Eu ainda não tenho ninguém comigo que manje mais de Elixir do que eu, para conseguir me calibrar em relação ao que eu estou entendendo ou ao que eu estou achando
da linguagem neste momento. E aqui ele explica que quando você vai declarar um use, você tem que ter uma função que chama using no seu módulo, que ela vai ser chamada em função da chamada do use para rodar o que quer que precise ser rodado aí, né? Para rodar macro, sei lá o que, para parar a funcionar. Então, tem várias coisas que eu preciso sacar, né? A macro provavelmente tem acesso aí, de novo, no Scala era assim, né? A macro tinha acesso à árvore sintática ali, né? Do código, e você podia manipular a parada. Eu imagino que no Elixir tinha algo parecido. É muito poderoso, na minha opinião, quando eu estava no Scala, anos atrás, era complexo e eu tive muita dificuldade em entender e fazer uso da parada de fato. Eu lembro que eu queria muito fazer uma macro para escrever queries de maneira tipada e tudo mais. Mas enfim, né? Daqui mais para frente eu imagino entender melhor. E aí, no final, ele fala aqui, né, de entendendo alias, mas basicamente, essa daqui é um pouco mais das coisas por debaixo do pano. Mas o Erlang, para você referenciar os módulos do Erlang, ele fala aqui, ó, que para referenciar os módulos do Erlang, você geralmente usa símbolos, né, que são essas strings com valores constantes, que a declaração da variável já declara, em função do nome da variável, o valor para ela já é assigned, né? Já é colocado lá dentro, e isso é constante. E ele fala que no Erlang os módulos são referenciados via atoms, símbolos do Ruby, né? Atoms aí no Elixir, e o alias faz essa brincadeira. O alias aí, né, transpega tudo que é os módulos do Elixir e faz o alias aí e referencia para os símbolos dentro do Erlang. Então ele brinca aqui, ó, isatom para string, e quando você vai dar um toString é um elixir.string, e isso é um símbolo lá dentro. No final ele fala de como você pode criar módulos aninhados. Engraçado, né? Eu li nesting quando eu estava estudando, e eu falei, qual que é a tradução de nesting? E aí acho que é aninhado mesmo, se eu não me engano, né? Enfim. Você pode criar tanto assim, um módulo dentro do outro, ou você pode criar assim. Aqui você está criando um módulo bar, que é aninhado com full, e aí que você pode simplesmente declarar o full e fazer o alias para o submódulo aqui. Então não tem... Eu imagino que esse capítulo seja interessante, porque eu imagino que eu vou usar muito isso no meu dia a dia, programando com Elixir. Meu chute, né? Veremos. E o último capítulo aqui que eu estudei, nessa parte que eu gostei bastante, é o capítulo de atributos de módulo. Então, ele chama aqui, né, que eu posso usar atributos de módulo como annotations, ou como constantes, ou como storage temporário. Então, quando você usa como annotation, basicamente é você declarar uma variável dentro do seu módulo, que ela é um metadado. Algum outro software vai ler isso e vai tirar proveito disso para, enfim, gerar coisas aí e tudo mais. Então, no mundo Java, a gente também chama de annotation. Se eu não me engano, no Python e no TypeScript é decorator. No C# chamam de attribute. Por mais que no Java e no C#, eu vou falar aqui das linguagens que eu já vi, um attribute, ele é só annotation, ele não serve para ser annotation e declarar variável. E aqui você tem a mesma sintaxe, servindo talvez para dois tipos de propósitos diferentes, ou que em geral eu evitaria se eu fosse capaz de desenhar uma linguagem, mas eu estou muito longe de ser capaz de criar uma linguagem de programação, então eu imagino que exista um motivo que eu não sei nesse momento, para o próprio José Valim e para o resto da galera que ajudou ele a criar o Elixir, para ter decidido utilizar o mesmo estilo de sintaxe com dois propósitos diferentes aí. Então, uma coisa que eu achei legal é que tem aqui, né,
essa annotation aqui que você pode utilizar, que é o módulo doc, doc, expect, behavior. Tem essas 4 prontas. E ele deixa claro que módulo doc e doc são as principais, porque tem a ver com documentação de módulo e documentação de função. Obviamente, isso daqui não é a única forma de você documentar, mas inclusive nos pilares do Dev e da Dev Eficiente, que eu deixo no meu GitHub, eu sugiro você utilizar a documentação dentro do software, no código em si, como dica para as pessoas que vão ler aquilo. Porque como eu já disse várias vezes, eu não considero que o código em si é suficiente para gerar a expressividade necessária para facilitar o entendimento da outra pessoa. Então, acho que o código é parte disso, mas o código, muitas vezes, principalmente no Brasil, está escrito em inglês, o que já ferra bastante o entendimento, e ele não está escrito da maneira que nós escrevemos frases no nosso dia a dia. Então, eu acho que existe uma complementaridade e que talvez seja importante você tirar proveito. E o Elixir, eu gostei muito dessa parte da documentação. Deixa isso claro aqui, ó. Module doc and doc are by far the most used attributes, and we expect you to use them a lot. Elixir treats documentation as first class and provides many functions to access documentation. O recado está dado pela própria documentação. A linguagem sugere que você trate a documentação como cidadão de primeiro nível. E eu particularmente acho também interessante. Adorei, fico muito feliz que tenham escrito isso aqui. E tem uma coisa que é legal, né, de uma linguagem mais modernosa, principalmente quando eu comparo com Java. Não sei se no Javadoc isso já é suportado. Mas você consegue vir aqui, né, declarar um string multiline, o que é legal. Mas mais legal para mim é você poder usar Markdown para descrever o seu módulo. Chuchu, beleza. Beleza? Eu acho o Markdown uma linguagem de marcação realmente que acertou no ponto, fácil de usar. Tem poucos caracteres ali, você consegue gerar coisas muito legais. Gosto bastante. E aí ele pede para compilar o módulo, e aí você, quando sobe aqui o terminal do Elixir, você agora consegue acessar as documentações, tanto do módulo quanto da função. Ele também ensina que você pode usar como constante. Então aqui, ó, ele declara, por exemplo, um valor inicial com um mapa, com dados de acesso ao endereço, por exemplo. E aqui, ó, ele também explica que se você tentar acessar uma variável, uma constante que não existe, ele dá um warning aqui pra você. Não sei se tem como configurar pra ele dar pau, beleza? Eu acho estranho acessar uma variável que não existe e dar warning, porque não para de funcionar. Eu acho que deveria parar. Mas, bom, joga as regras do jogo, né? E, inclusive, ele mostra aqui que você pode mudar o valor dessa constante. Eu acho esse exemplo da documentação tanto quanto questionável, porque se você está criando uma constante no módulo, supostamente constantes não mudam de valor. Então, eu sugiro, ou eu não estou enxergando algum caso que seja interessante, ou eu sugiro que você não mude de valor a sua constante. Beleza? Ainda mais que esse valor é compartilhado entre todas as funções aí do módulo. Outra coisa que ele também comenta aqui, né? Que você pode chamar as funções aqui para guardar dentro das suas variáveis, das suas constantes, para poder utilizar depois. E ele aqui embaixo dá uma explicação que eu acho que eu não entendi direito, ou talvez exista essa confusão mesmo e eu que não tenho entendido muito o motivo. Ele fala que assim: the function above will be called at compilation time and its returned value not the function call itself, is what will be substituted for the attribute. Ou seja, na hora que for compilar, ele vai executar o passe, conectar lá acessar lá o endereço, e o valor vai ser retornado. E aí, obviamente, talvez o ponto de atenção aqui é que se você botar um troço para se executar, imagina que você faz uma query tensa
para colocar numa constante. O seu processo de compilação vai ser afetado, acho que talvez por isso que ele tenha... ele fala aqui, né? Eu tinha esquecido disso. Ele fala aqui, ó, this can be useful for pre-compute constant values, but it also can cause problems if you are expecting function to be called. Não, eu queria ver aqui. Acho que ele não fala disso mesmo. For example, if you are reading value from database or environment variable inside an attribute, be aware that it will read the value only at compilation time. Mas eu acho que esse é um ponto de atenção então, né? Pelo menos que eu entendi. Porque se você fizer uma execução de código que seja lenta, vai afetar o tempo de compilação. Inclusive, ele comenta aqui que se você for usar a mesma constante múltiplas vezes e tudo mais, ao invés de você referenciar a mesma constante todas as vezes, talvez seja mais interessante você isolar numa função, porque senão é ali que você vai copiar esse valor todo, em cada uma das funções para fazer a execução. Aqui no final tem um bagulho que para mim foi mais estranho, que ele fala que você pode acumular valores nos atributos. E aí ele comenta aqui, né, de registrar um accumulate true e bota aqui param full, param bar, e depois ele fala do temporary storage, né? Então ele usa macro aqui e ele vai acumulando valores nas tags, nessa constante tag, sei lá, e que isso vai influenciar, por exemplo, na decisão de quais testes vão ser executados em determinado ambiente. Eu confesso que eu não saquei direito ainda como isso funciona. E ele fala que para entender mais tem que sacar de macro. E eu não saco ainda de macro, então talvez é limitação minha mesmo. Então esse ponto não ficou ainda tão claro para mim e eu não vou conseguir explicar para você aqui agora. Beleza? Mas basicamente foi isso. Próximo capítulo que eu vou entrar, ó, é o das structs aqui. Jesus sabe o que é que vai rolar quando eu for entrar nesse capítulo, né? O que é que tem aí, tudo mais. Primeira vez que eu acessei foi agora, aqui no vídeo. Mas acho que isso daqui vai ser importante, porque vai me remeter a como que eu vou criar abstrações de dados para operar dentro das funções, né? Porque eu não tenho uma classe para juntar o dado com o comportamento. Então imagino que a struct vai ser um pouco para isso, mas são cenas do próximo capítulo. Beleza? Basicamente era isso que eu tinha para falar para você hoje. Eu continuo aqui o meu processo de aprendizagem e a playlist vai ficar aí gigante, provavelmente. Eu espero que seja interessante para você. Se você tem alguém que está aprendendo Elixir, talvez seja legal você também compartilhar, porque acho que mostra ali, né, um processo, uma vertente de processo de aprendizagem que pode ser interessante para a pessoa, tá bom? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Tchau.